Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar a incrível e curiosa história do cara que inventou o CFC e que quase destruiu o mundo 2 vezes. Bom, para quem não sabe, o CFC é um gás que existia para refrigerar as geladeiras, existia nos aerossóis, desodorantes, e ele faz muito mal para a camada de ozônio. Ele destrói as moléculas de ozônio lá na camada de ozônio, e esse ozônio é que protege a gente da radiação ultravioleta do Sol. Então, estou falando da incrível história do Thomas Midgley Jr., um americano, trabalhava na DuPont, e é dito aí que foi um dos homens que mais causou dano ambiental no mundo. Ele não era um vilão, ele era um cara que era considerado um gênio para a época dele, um engenheiro químico. E o primeiro problema que ele causou foi com o chumbo na gasolina. Existia um problema na época que a gasolina ela estourava um pouquinho antes do tempo certo. Isso fazia com que batesse o motor. Quem é mais novo também não vai saber o que é isso, o barulho de bater o motor. Mas eles tentaram vários compostos ali, e eles descobriram que adicionando chumbo, a gasolina atrasava um pouquinho a explosão, e isso corrigia esse problema de bater o motor. Na época já se sabia que chumbo fazia mal, isso se sabe há muito tempo, mas foi considerado na época que seria pouca quantidade, isso não afetaria. Provavelmente eles estavam cientes dos riscos. O chumbo pode causar alucinação, internação, até morte. Foi alegado na época que não teria problema, que seria uma quantidade ínfima, e isso, a gasolina ficou com chumbo por muito tempo até que isso foi revertido. Nos Estados Unidos foi proibido o chumbo em 96, e o último país a proibir no mundo foi na Libéria, acreditem vocês ou não, em 2021, ou seja, ontem, né? Então o chumbo, e ele permanece, né, no ambiente, no corpo por um bom tempo. Intoxicação por chumbo não é uma coisa fácil de ser tratada. O próprio Thomas Midgley Jr. teve uma intoxicação por chumbo de tanto mexer com o chumbo. Mas aí, anos depois, a gente chega no tema do vídeo, que é o CFC. Também lá no passado existia um problema que geladeira não era uma coisa que existia dentro de casa, só existia grandes corporações, grandes empresas, e era fora de casa, porque o gás que usava para refrigerar eram gases explosivos, e não era incomum uma geladeira ou coisas de refrigeração explodirem matando várias pessoas. Então eles precisavam descobrir um gás para substituir esses gases explosivos. E aí veio Thomas Midgley Jr. e descobriu o clorofluorcarbono, CFC, e viu que ele era totalmente inerte para a gente. Ele fez uma demonstração assim meio midiática, em que ele inalava o CFC, tinha uma vela, ele assoprava e a vela apagava e não explodia. E, enfim, foi assim uma grande solução para a época. Foi amplamente utilizada, como eu disse, em aerossóis, desodorante, ar-condicionado, geladeira, e por muito tempo parecia que era uma solução milagrosa. O primeiro indício de que haveria um problema foi descoberto 30 anos depois do Thomas Midgley morrer. Então acho que nessa aí ele não leva a culpa, porque ninguém imaginava que poderia acontecer. Foi um estudante de pós-graduação chamado Molina que estava pesquisando algumas coisas e viu que o CFC poderia quebrar a molécula de O3, né, de ozônio, liberando oxigênio, o oxigênio livre e o oxigênio, e essa molécula, esse cloro do CFC, poderia fazer isso em mais de 100 mil moléculas de ozônio, ou seja, uma moléculazinha do CFC pode quebrar um monte de ozônio. O problema é que o CFC demora cerca de 40 anos para chegar nas camadas mais altas lá da atmosfera, aonde está o ozônio, onde ele tem o seu efeito. Então, realmente, 40 anos para começar a acontecer essa coisa. Por muito tempo teve-se dúvida se isso de fato acontecia. A DuPont até recriminou no começo esses pesquisadores aí, o Sherwood e o Molina, falando: a gente não tem evidência disso. O que viram foram medições muito abaixo do ozônio, do que era comum, e achavam que o instrumento estava quebrado. A solução veio mesmo de pessoas que estavam na Antártida, que tinham aqueles blocos de gelo que mediam a quantidade de ozônio ao longo dos anos. E aí se confirmou realmente que o ozônio estava caindo drasticamente, e isso seria um problema
pois o ozônio filtra o ultravioleta que vem do Sol. Enfim, ele filtra todo o ultravioleta C e boa parte do UVB. Sem a camada de ozônio a vida não seria possível. Viram? Quando a gente fala buraco é que ele está diminuindo, estava diminuindo, especialmente no Polo Sul durante o inverno. Crescia uma área ali durante o inverno. Isso, além de, né, aumentar a incidência de UV, pode derreter um pouco mais o gelo e todos os problemas que você já sabe a partir disso. Então foi confirmado ali que realmente fazia mal. E a década de 80, quem viveu na década de 80, a gente aprendia isso no colégio, era uma coisa que era até repetida, era um grande medo da época. Em 87 existiu o Protocolo de Montreal, que foi uma atitude, né, um movimento ambiental para reduzir ou banir o uso do CFC. E foi uma coisa muito exitosa, porque realmente o tal do buraco, né, a diminuição na camada de ozônio, reverteu e está voltando aos níveis originais já, graças ao banimento do CFC. A essa altura a indústria já tinha outros gases ali para substituir, então não foi um problema, mas foi uma atitude legal que resultou num efeito positivo, a reversão desse buraco da camada de ozônio. E para fechar o vídeo, uma curiosidade: o Thomas Midgley faleceu da invenção dele. Ele teve poliomielite, né, aquela doença que deixa a pessoa com um pouco menos de força, e ele inventou um sistema de polias, umas cordas que ele amarrava no teto para poder se locomover no quarto dele sem a ajuda de pessoas. E ele acabou se enforcando com uma dessas cordas e o peso e morreu dessa forma. Algumas alegam que ele fez de propósito, outras que foi um acidente, mas enfim, o que é inegável é que ele faleceu com uma das suas invenções. Então essa é a curiosa e incrível história do cara que quase acabou com o mundo 2 vezes e acabou com ele mesmo, com a invenção dele. A verdade é que provavelmente ele só teve culpa na coisa do chumbo, a coisa do CFC ninguém imaginava na época e era uma consequência não prevista. Então é isso aí, pessoal, essa é a história do CFC. Se você curtiu, deixa um like, e se você ficou com alguma dúvida, comenta aí que eu respondo depois. Até o próximo vídeo, tchau!